Primal é uma série que se passa em um mundo pré-histórico, onde os mais fortes subjugam os mais fracos, e o homem definitivamente é o lanchinho favorito de muitos predadores. Com isso, para conseguir sobreviver nesse mundo sombrio e perigoso, um homem das cavernas que perdeu tudo o que tinha, acabou se unindo com uma tiranossauro que também teve perdas devastadoras. E juntos, esses dois vão ser obrigados a enfrentar muitos desafios altamente perigosos. Ficou curioso? Então fica até o final que vou falar um pouco sobre Primal. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para poder continuar recebendo vídeos como esse. A história começa com um homem das cavernas chamado Spear, que estava pescando tranquilamente em um rio. Mas acontece que ele estava na era pré-histórica, que é um lugar perigoso e traiçoeiro, e por isso ele rapidamente terminou sendo atacado por um crocodilo gigante e precisou usar toda a sua inteligência para conseguir despistar o bicho. Depois disso, Spear resolveu voltar para sua toca, porque ele já tinha conseguido comida o suficiente para ele e sua família. Ele até passa por algumas belas paisagens, mas como eu acabei de dizer, ele estava na era pré-histórica, que é um lugar perigoso e traiçoeiro, e por isso Spear termina sendo atacado de novo, mas dessa vez por um pterossauro. Mas, para sorte dele, apareceu um outro predador e o pterossauro acabou fugindo. Quando as coisas finalmente se acalmam, Spear continua sua jornada. Mas, como eu já falei, a pré-história é um lugar perigoso e traiçoeiro, e ele acaba escutando um grito de uma mulher. E por isso, sem pensar duas vezes, ele larga tudo e sai correndo desesperado, apenas para encontrar sua esposa e seus 2 filhos sendo perseguidos por 3 predadores. E antes que Spear pudesse fazer qualquer coisa para ajudá-los, todos terminam sendo brutalmente devorados diante de seus olhos. Louco de ódio, Spear perde totalmente a razão e começa a atacar todos os dinossauros. E ele até que era bem habilidoso, porque conseguiu desviar de todos os golpes dos dinossauros e ainda conseguiu tirar um sanguinho de um deles. Mas antes que Spear continuasse com sua vingança, o líder dos predadores, o alfa do bando, aparece e convoca os 3 dinossauros de volta para a floresta. E com isso, eles resolvem ignorar totalmente Spear e vão embora, porque afinal de contas, todos já estavam com a barriga cheia. Então, à medida que os dinossauros se distanciavam, a fúria de Spear ia diminuindo, e dando lugar à aflição de ter perdido toda a sua família. Com isso, muito abalado, Spear volta até a caverna onde costumava viver com sua família e começa a se recordar dos bons momentos que tinham vivido olhando algumas figuras desenhadas na parede. Mas aí a perda de sua família causa uma dor emocional terrível em Spear, e por isso, sem saber o que fazer com sua vida a partir daquele momento, ele começou a escalar um penhasco muito alto. E quando finalmente chegou no topo, Spear se coloca na beira do abismo e começa a cogitar a possibilidade de pular para acabar com todo aquele seu sofrimento. E assim, sem saber o que fazer, ele fica ali na beira do penhasco a noite toda, pensando no que deveria fazer com sua vida a partir daquele momento. Então, o dia acaba amanhecendo, e enquanto Spear contemplava os primeiros raios do sol daquele dia, temos uma cena muito bonita, com ele enxergando sua família e relembrando dos bons momentos que passaram juntos. E depois disso, Spear finalmente decide que deveria continuar vivendo, porque afinal de contas, os dinossauros que mataram sua família ainda estavam vivos, e eles precisavam pagar pelo que tinham feito. Algum tempo depois, enquanto pescava e comia peixe cru, Spear acaba vendo uma silhueta de um dinossauro na beira do rio, e achando que era um dos assassinos de sua família, ele pega sua lança e começa a segui-lo para poder se vingar de todo o grupo. No entanto, quando ele finalmente os alcança, percebe que tinha cometido um erro, e aquele não eram os assassinos de sua família, mas sim uma tiranossauro chamada Fang e os seus 2 filhotes. Percebendo o perigo, Fang imediatamente se coloca à frente para proteger seus filhotes.
Mas como eles não eram seus alvos, Spear perde totalmente a vontade de lutar e ainda por cima acaba lembrando de sua família, porque naquela situação era uma mãe tentando proteger seus filhos. Mas como a era pré-histórica era um lugar perigoso e traiçoeiro, os dinossauros que haviam matado a família de Spear aparecem tentando comer os filhotes de Fang. E sem pensar duas vezes, a Tiranossauro começa a enfrentar sozinha os 3 predadores. E vendo isso, Spear faz uma ligação do que tinha acontecido com sua família e o que estava acontecendo naquele momento, que eram praticamente as mesmas coisas. E por isso, não querendo ver mais nenhuma família ser destruída, Spear resolve ajudar Fang, já que no final das contas o objetivo dele era matar aqueles dinossauros de qualquer jeito. Então, usando tudo que estava ao seu alcance, Spear começa a atacar seus inimigos, e depois de uma longa batalha brutal, ele consegue finalizar o seu alvo com sua lança. E que lança, hein? Ela atravessou o dinossauro como se ele fosse de papel. E enquanto isso, a Fang matava qualquer um que tentasse ameaçar os seus filhotes. Com os assassinos de sua família finalmente mortos, Spear fica com a sensação de dever cumprido, mas ele rapidamente desmorona, percebendo que isso não traria ninguém de volta. Porém, muito felizes por terem sido salvos, os filhotes aparecem para agradecê-lo, e com isso, Spear consegue se alegrar novamente, porque isso o lembrava muito de seus filhos. No entanto, como eu já disse muitas vezes, eles estavam na era pré-histórica, que é um lugar perigoso e traiçoeiro, e por isso a alegria deles é interrompida pelo Alpha, que começou a atacá-los. Sem pensar duas vezes, Fang começou a enfrentar o inimigo para proteger seus filhotes, mas como o Alpha era muito grande e forte, a joga com muita facilidade para longe, e depois ainda devora os filhotes dela diante de seus olhos. Tomada pela fúria, Fang começa a atacar o Alpha, porém como ela era muito pequena em comparação com seu inimigo, termina sendo facilmente imobilizada. Mas depois que o choque da morte dos filhotes passa, Spear resolve agir, porque ele não queria que mais ninguém morresse. Então ele pega sua lança fodona e começa a atacar o Alpha. Mas a única coisa que ele era capaz de fazer era desviar de seus golpes, que por sinal já é um feito incrível. Então, vendo a coragem daquele ser minúsculo enfrentando um inimigo colossal, Fang resolve ajudá-lo na luta. E depois de um ótimo trabalho em equipe, os dois conseguem desferir vários golpes no Alpha. E usando sua lança fodona, Spear finaliza o inimigo com um poderoso golpe na cabeça, que perfura até o crânio do bicho. Com a morte do Alpha, Fang finalmente desaba no chão com a dor da perda de seus filhotes. E sabendo exatamente como ela se sentia e não podendo fazer nada para ajudar, Spear resolve deixá-la em paz. Mais tarde, enquanto Spear caminhava pensativo por uma praia, ele termina sendo surpreendido pela Fang, que parecia querer segui-lo, já que ela perdeu tudo o que tinha. Então, percebendo que o sofrimento dela era igual ao seu, Spear resolve aceitar Fang como sua nova companheira. E juntos, os dois partem para novas aventuras naquela era perigosa e traiçoeira. E esse foi um pouco de Primal. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa aventura toda. Valeu e fui!